Podemos iniciar, Flá? Podemos sim. Vamos lá. Um bom dia mais uma vez. Quero agradecer a presença de cada um de vocês. As facilidades agora com a tecnologia, que nós podemos nos reunir, porém, a gente fica aí na saudade mesmo de um abraço dos amigos aqui, vejo várias pessoas aqui que a gente tem o maior carinho, profissionais também que estão aí da área, nossos clientes, pessoas que a gente se relaciona aí. É muito gostoso estar, pelo menos dessa forma, estar tendo contato com cada um de vocês. Flávio, gostaria que você se apresentasse aí, falasse também um pouquinho. Né? Bom dia a todos, queria agradecer a presença aí do pessoal nessa manhã nublada, né, para tratar novamente de mais um assunto polêmico, né, os projetos de lei da 134 e 162, e eu vou estar aí ajudando o Marcelo, né, na verdade o Marcelo vai falar da parte teórica, e eu complemento aqui o que a gente consegue trazer para a contabilidade, né, as questões contábeis que estão em evidência, né, tanto no projeto no 162 quanto no 134, e espero que a gente consiga trazer coisas boas, novidades aí para vocês que estão tão apreensivos, imagino, né. Agradeço a presença dos nossos clientes, dos nossos amigos, não clientes também. Eu tenho aqui até ex-colaborador que tá conosco hoje aqui. Quero agradecer de coração a presença de todos e espero que todos possam ter uma boa manhã aqui com a gente. Isso aí. Antes de passar aqui também para os demais, aqui vamos lá. O Café Contábil é uma atividade que o escritório vem constantemente. Eu acho que na verdade até muito antes aí de 10 anos, Flá, que a gente vem fazendo, quando meu pai ainda estava presente ainda nas atividades aqui conosco, mas fazendo muitos encontros via CRB. Só de CRB tinha mais de 30 anos, onde ele fazia os encontros periódicos aí, pelo menos 2 vezes ao ano, para tratar dos assuntos das entidades religiosas, filantrópicas e assim também. Então é um encontro quase que mensal. Tudo depende muito do conteúdo, das demandas. Neste momento, nós estamos com uma demanda aí que em especial, o projeto de lei 134, e tem o outro, mas o 134 é o que está mais aí, mais quente aí. Mas é isso. Então, o café é essa interatividade que o escritório pretende, de levar informação, levar aí essa informação para, na verdade, assegurar a entidade dos seus serviços, a sua segurança jurídica, contábil e as outras formas também que possam haver. Acho que de informes alguma coisa, acho que não tem informes do terceiro setor. Esse mês aqui, daqui a pouco eu falo também, mas é o nosso aniversário da nossa empresa. Tem aqui no script que a Miliane passa para mim, tem a questão do Auditus, né? É um sistema ERP que nós estamos utilizando, e eu participei da formulação técnica com vistas à segregação por atividade, controle financeiro, econômico de cada projeto. Então, o Auditus ele tem aí toda uma dinâmica própria do terceiro setor. É um ERP, não é um sistema contábil, é um sistema de gestão para entidades, que hoje nós estamos utilizando para os nossos clientes, para, de uma forma, primeiro, acelerar a comunicação e a entidade ter toda a gestão de pessoas, a gestão financeira e também acompanhar as prestações de contas por projetos, observando as regras do marco regulatório. Quem quiser, acho que depois, em outro momento, faremos as apresentações. Nós temos aí também essa atividade, como as demais anteriores, nós estamos disponibilizando todo esse conteúdo no YouTube. Nós temos um canal da Monelo Contadores, então, se vocês têm uma demanda, uma necessidade, consulte no canal do YouTube, acompanhe, que sempre deixamos os nossos conteúdos lá também. Então, a Flávia, como já foi apresentada, minha sócia, a sócia mais querida que eu tenho, apesar de ser só ela única, agora, né? Mas ela é fundamental aí para a condução do escritório.
toda a parte técnica ela vem desempenhando aí com muita dedicação, muita qualidade mesmo, e isso se reflete aí no atendimento aos nossos clientes, nas nossas demonstrações contábeis, que se tornam referência também no nosso setor. Então, a todos vocês aí, sejam bem-vindos. Eu quero aqui só citar, e aí cada um aí dá um tchauzinho, pelo menos, para não perdermos aí muito tempo. Eu queria apresentar cada um dos colaboradores que são os principais que a gente tem, lógico que todos são importantes, mas aqueles que estão mais diretamente relacionados aos nossos atendimentos. Eu vou pedir aqui de uma forma que eu estou visualizando aqui, né? Eu vou começar aqui pela Cássia. Cássia, tá por aí, Cássia? Pode abrir o vídeo aí, a Cássia. Vou abrir os demais também. A Cássia também está conosco agora, está diretamente junto ao acompanhamento também dos nossos clientes, junto com a Flávia. A Juliana é uma coordenadora da contabilidade, que possui também uma grande experiência já no escritório. Aqui todos já têm bastante experiência, né? E aí posso falar para vocês, um excelente atendimento também para vocês. A Adriana, também bastante aqui, ela faz toda a parte de gestão aqui do escritório também, e essa relação com novos clientes. A Ivani está por aí também, a coordenadora do departamento pessoal, e aí também, daqui a pouco, eu vou colocar ela para falar bastante sobre o SPED, na verdade, o E-Social e as novas situações que nós estamos sendo impostos aí no nosso dia a dia em relação a essas obrigações do departamento pessoal, que tem evoluído bastante. O Marcelo Teixeira, também coordenador do fiscal, também aí bastante tempo conosco, aí também já atende bastante gente também, tem um pessoal bastante conhecido já. E também já foi do Comas, né, Marcelo? Eu acho que o Marcelo também já foi lá conselheiro. A Juliana já apresentei, a Miliane. Miliane é a que dá esse suporte para mim e para a Flávia, no dia a dia, acertando aí as agendas, e também comandando toda a parte aí de comunicação social do escritório. E o Marcelo, então, aí eu sempre afirmo, né, é a terceira geração. Nós estamos falando de uma empresa que este ano vai fazer 55 anos de atividade. Iniciou com meu pai, Sérgio Monello, então aí já está sendo preparado. Ele entrou com foco na inovação e tecnologia, exatamente para vir aprimorar os trabalhos do escritório e poder atender essas demandas, né, que hoje nós temos aí junto às entidades, aos órgãos reguladores, e com isso a gente tem aí a possibilidade do Marcelo dar continuidade a esse trabalho de 55 anos, iniciado pelo meu pai. Eu acho que apresentei todos, né, Flá? Sim. Então, agradeço. O Josimar só que está de férias, que acho que é importante dizer, né, da equipe, e a Cris também que está afastada de licença maternidade, retornando aí logo mais em novembro. Então, são os dois coordenadores que estão faltando aí hoje. Então, tá bom. Eu agradeço a todos vocês aí que estão presentes. Fica eu e a Flávia, então, para dar continuidade aos trabalhos. E vamos entrar já na temática, né? Eu quero aqui saudar a Nicole, a minha sempre presidente, foi do presidente do Conselhos, ainda está no Conselhos também, por uma nova gestão, e representando a APF, da doutora Dora Cunha Bueno, grande amiga do escritório e principalmente também das entidades. E outros vou citando assim no decorrer das apresentações. Miriam, eu vou passar então aqui a já entrar na apresentação. Deixa eu ver está aqui. Só ver se para ver se está tudo ok em relação à tela. Está aparecendo para vocês a tela inteira aí? A tela cheia? Como que está apresentando para vocês? Ampliar, Marcelo. Opa. Onde está? Aqui ele entra no módulo. Deixa eu interromper aqui novamente. Opa. É que agora entrou. Está na tela ainda, Flá? Não,
Tá você na tela. Opa, e agora? Agora tá ok. Tá. Bom, nós temos aqui dois projetos de lei que eles vieram um pouco mais recente. Então, o projeto de lei complementar 162 e o projeto também 134. São dois projetos que, de uma forma, interferem ou vêm trazer alguma condição para as entidades imunes, principalmente as entidades que têm essa condição do exercício de políticas públicas junto ao Estado, principalmente nas áreas de educação, assistência e saúde. Opa. Bom, a primeira, ela, deixa eu ver o que aconteceu aqui. Esse primeiro projeto, ele fala do simples social, tratamento simplificado para obrigações acessórias das entidades da sociedade civil de pequeno porte, estabelece requisitos em atendimento ao parágrafo 7º da 195. Então, ele, na verdade, ele vem fazer quase que o mesmo papel que a lei do SEBAS, tá? Mas antes de entrar nesse contexto da lei, eu queria aqui falar para você, contextualizar um pouco o histórico dessas questões daí. Há mais de 10, 12 anos, mais ou menos, através da PF, o SESCOM, o Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis, o deputado Antônio Brito, nós fizemos um grande encontro lá na sede do SESCOM e começamos a tratar sobre o enquadramento das entidades de pequeno porte, que, pelo menos, que não tem, para as entidades não tem essa questão de ser pequeno, médio ou grande porte, não existe esse enquadramento, até mesmo o próprio enquadramento tributário que hoje tem as entidades sem fins lucrativos, ele não tem a especificidade nas legislações como tem para as demais empresas. Então, o que nós fizemos há um tempo lá atrás? Nós levantamos uma proposta de levar o enquadramento do Simples Nacional. O Simples Nacional é uma legislação específica que traz as entidades lucrativas e elas têm uma redução tributária, inclusive de impostos e encargos, e uma simplificação também de obrigações acessórias, ou até mesmo a dispensa de obrigações acessórias. E aí vem esse ponto principal que a gente lutou bastante, e aí o que está um pouquinho diferente desse projeto de lei, está diferente desse projeto de lei. O processo anterior que nós falávamos a entidade ela vem a ser constituída, reconhece a imunidade tributária dos impostos e traz a redução tributária dos encargos patronais. Esse foi o projeto que nós levamos isso há mais de 12 anos. Para quê? Para que se pague. De repente, a entidade ainda está começando. Hoje, uma entidade que começa e contratar uma pessoa só, ela vai ter que fazer toda aquela questão do e-social, vai ter que completar uma série de coisas, encargos que oneram não só a questão operacional, mas trazem também um encargo mais elevado para as entidades. Então, a nossa proposta original era levar as entidades que elas possam ser enquadradas no Simples Nacional. Então, lógico, nós colocamos, denominamos como Simples Social, mas é simplesmente levar às entidades a possibilidade desse enquadramento. Qual o outro efeito prático que nós tínhamos proposto e que não vi nesta condição desse Simples Social? As entidades de pequeno porte, elas fazem diversas atividades meio, por exemplo, de comercialização, bazar, de repente uma padaria, alguma coisa. Essas entidades, por não terem um enquadramento específico também, elas teriam que fazer o quê? A sua inscrição estadual,
Isso não estou falando que não deve ser feita a inscrição, só faz a inscrição, porém não tinha o tratamento que outra empresa de pequeno porte tinha. Então, o que acontece nessa condição? As entidades de pequeno porte, elas têm uma alíquota definida e dispensa até mesmo de determinadas obrigações. E com isso faz com que a entidade, a empresa de pequeno e a empresa de pequeno porte, ela saia da clandestinidade, reconheça a sua atividade e faça a sua operação acontecer. E isso tem dado muitas questões, inclusive para as entidades, por exemplo, na hora que ela vai constituir aí um brechó ou vai constituir mesmo uma outra atividade, e com isso ela tem todo um ônus de obrigações acessórias, por exemplo, o SPED fiscal, e aí nós temos um controle de estoque, que também ocasiona custo, e uma série de outras condições também. Então, é oneroso, não é simples a forma de não enquadramento. E agora, entrando para o simples social. É um tratamento simplificado das obrigações acessórias para as entidades, que essa é a proposta. Uma coisa que eu percebi nessa legislação, ela veio uma propositura de atingir principalmente as organizações religiosas. Não que as demais não sejam atingidas, mas está explícito a condição da entidade religiosa. Então, vamos lá. Ela pega e fala, ela traz, olha só, o artigo 2º, ela altera o marco regulatório das OSCs, né, das entidades, que é o marco regulatório das organizações da sociedade civil, aquela que trata das parcerias, etc., e traz ali um enquadramento. Considera-se organizações da sociedade civil de pequeno, aí cria, então, um porte da entidade, de possuir até, no máximo, 1.000 beneficiários diretos e receita bruta igual ou superior a 4 milhões no ano. Então, veja bem, alguns conflitos. Primeiro, ele trata de uma questão também tributária, que essa questão de enquadramento ela é da condição tributária. Numa lei também ordinária, então já começa com algumas questões técnicas, jurídicas e também operacionais, contábeis, de forma equivocada. Por exemplo, o Simples Nacional é 4.700.000, mais ou menos aproximado disso hoje. 4.800. 4.800, o Simples Nacional. Então, também ele tem um descompasso entre essa equivalência que quis proporcionar. E uma outra também, né, é essa questão do número de beneficiários, né? No máximo de 1.000. Isso demanda muito dos serviços da entidade, né? Eu acho que se ela tem a condição de interesse público, a condição de desenvolver política pública, seria ela, eu acho que limitado à questão do faturamento, como é feito para as entidades lucrativas, vamos colocar assim. Entende-se como entidades as organizações. Aqui é o primeiro destaque que eu verifiquei, já direcionado às entidades religiosas. E eu entendo também que não precisava esse artigo sendo remetido a 13.019, que, primeiro, ele limita até esse novo projeto de lei, ele traz uma limitação. Entendo que ele traz uma certa limitação. E uma outra questão, porque já foi tratado na 13.019 que a forma jurídica de organização religiosa ela pode ter também as mesmas condições que as demais entidades filantrópicas. Aí vem, o que atinge, então, essa lei? Essa lei ela atinge as contribuições patronais, todas aquelas. Então, veja bem, ela vem, na verdade, mexer na mesma situação que a lei do SEBAS. E aí, até então, ok, eu entendi no primeiro momento que eu fiz essa leitura dessa lei, que ela vem trazer um processo simplificado para a entidade que ainda não tem aquele contexto todo, por exemplo, de sessão de bolsa de estudos, ou atendimento assistencial, ou atendimento de saúde, mas é aquela pequena entidade que está iniciando os seus projetos, né? E aí vem a redundância também da legislação. Isso tudo vem destacado nesse projeto. Para gozo de ser constituída de pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos.
Aqui, então, ele vê aquele artigo anterior, vou até voltar um pouquinho, entidade beneficente das organizações religiosas. Ele limitou a organização religiosa, desde que, lógico, ela é aberta à condição das demais. Aqui ela fala das entidades sem fins lucrativos, então pode ser uma associação, pode ser uma fundação, pode ser essa modalidade de organização religiosa. Não ter distribuição esse é um texto ainda antigo, né? O marco regulatório tem um texto muito mais atual em relação à condição de ser sem fins lucrativos, de não a distribuição de resultados, dividendos, bonificações, participações e parcela de patrimônio sob qualquer forma ou pretexto. Então, o texto que está na 13.019 é um texto muito mais atual e esse deixa vulnerável as entidades. Não haver remuneração, vantagens, benefícios de qualquer forma, diretores estatutários, etc. Então, nas atividades instituídas pelo Estatuto. Então, aqui, ele não permite a remuneração, nesse artigo, para as funções estatutárias. Aplicar a respectiva renda, que é normal da legislação tributária para as entidades imunes e isentas. Deverá ter previsão nos seus estatutos a destinação, no caso, de solução ou extinção, para entidades congêneres ou entidades públicas, e deverá ser mantida a escrituração de forma regular. Eu queria que a Flávia, apesar de ser itens até tranquilos de se resolver, mas a sua operação elas se tornam praticamente complicadas. Eu queria que a Flávia falasse um pouco do que a gente encontra dessas pequenas entidades para elaborar efetivamente uma escrituração contábil regular. Quais são as maiores dificuldades das pequenas entidades que estão iniciando, Flávia? Bom, inicialmente, eu acho que a falta de controle interno, né? Esse é o grande ponto, porque um bom controle resulta numa boa contabilidade. Esse ano, em especial, com o ingresso dos novos clientes, a gente viu as informalidades de documentos, né? As questões documentais, que são muito importantes. Sempre estar atento à questão de notas fiscais, o que é um documento hábil, o que não é um documento hábil, conhecer as suas receitas e despesas de acordo com aquilo que está previsto estatutariamente, né? Isso é muito importante, porque vem muita coisa em desencontro com a atividade que a instituição está desenvolvendo ou com as atividades. Observar, dentre essas atividades, o que precisa ser segregado na contabilidade, porque a própria norma contábil determina a segregação das atividades. Momento de reconhecimento das receitas, isso é muito importante, até mesmo porque isso vai impactar diretamente nesse projeto de lei, né, que fala do Simples, e aí vai ser observado o faturamento. Então, esses são alguns aspectos que são super importantes para estar verificando nos quesitos contábeis. E essa, na verdade, é a grande dificuldade, vamos falar de forma geral, para o terceiro setor, mas em especial as entidades de pequeno porte, que é a formalidade mesmo, né? A formalidade dos seus reconhecimentos de receita, despesas, observando as regras tributárias. Então, nós temos aí um processo de iniciação dessas entidades, e isso pode interferir, por exemplo, não só na imunidade tributária, mas também em outros aspectos também de parcerias, e aí vai protelar essas condições de reconhecimentos públicos também. Eu fui convidado algumas vezes para tratar junto à Secretaria de Educação. Por que a grande maioria das entidades que tem potencial de ter certificação não tinham a certificação? Porque traz uma economia, traz um giro de caixa para as entidades. Estamos falando assim, em especial as creches. Porque a grande maioria ela não tem nem documento, ela não tem a formalidade. Às vezes ela presta conta para as secretarias municipais, mas não tem a Secretaria Municipal de Educação atesta, de repente, a prestação de contas nos seus aspectos muito mais qualitativos, que é a quantidade de alunos, a questão
pedagógica do que propriamente financeira. Quando vai esse mesmo processo vai para a Secretaria de Finanças, aí tem todo o embaraço, o que pode trazer um prejuízo significativo aí para essa entidade que é parceira do município. Eu vi que o Jair está por aí também, o Jair é grande amigo também nosso aí, viu? Logo mais tarde estará no O pessoal da Aldisa, o Ricardo, o Alexandre, né? Opa, que bom estar por aí. Que agora estou com a tela cheia aqui. Vamos lá. A prestação de contas e transparência da contabilidade das referidas leis, independente da receita bruta, né, deverá ser feita em conformidade com a regulamentação aplicável às pequenas e médias. Inclusive, quando ele faz essa remissão, ele remete a esses regulamentos, nós temos até uma lei técnica, uma regra contábil, nós temos uma norma específica para pequenas e médias empresas. Então, veja bem, não dispensam a escrituração e não dispensa a escrituração formal. Então, pode ser que o fisco dispense algumas questões, mas, por exemplo, para ter esse enquadramento, eu tenho que ter contabilidade adequada. E para ter contabilidade adequada, eu tenho que ter formalidade. E aí as formalidades técnicas e formalidades fiscais, legais que a entidade deve manter. As organizações religiosas poderão aplicar os recursos fora. Aqui é uma inovação também. Por isso que eu falei, é uma legislação com muita cara de que tem um pedido das entidades religiosas. Então, muitas entidades religiosas participam e hoje na lei está omisso essa condição dessas entidades, essa relação que ela possa ter com as suas, inclusive, mantenedoras internacionais. Então, aqui as entidades ela têm uma missão diferente, né? Então ela traz a possibilidade de desenvolver atividades e aplicar recursos também no exterior para as entidades religiosas, que é a condição própria da entidade religiosa. Ela tem uma condição diferente da entidade constituída de forma comunitária para atender aquele local. Ela tem uma condição diferente às organizações religiosas, né? Primeiro, ela é formada como condição religiosa e também comunitária. É diferente um pouquinho, e isso aqui eu acho interessante na legislação, um grande avanço se realmente for para frente essa condição. Aqui traz também uma outra também inovação, e aí eu acho que, novamente, precisa ter aí uma melhor condição técnica dessa legislação, mas ela traz a questão da possível remuneração dos dirigentes que atuem na gestão executiva. Então, não é somente aqueles aspectos institucionais que estão no estatuto, mas que estão ali no dia a dia da entidade, trabalhando, inclusive, de uma forma profissional, esses estatutários. E aqui, diferente da lei do SEBAS, por exemplo, ele traz a questão do mercado, o salário do mercado, o valor do mercado. Então, há uma possibilidade de uma possível remuneração, como há também no SEBAS, porém, aqui ele não traz a limitação. A limitação é o mercado, e que eu acho mais coerente também, até porque vamos pegar as entidades têm uma complexidade de operações muito além aí do que as pequenas, de mesmo porte, de mesmo valor, mas uma complexidade de responsabilidade. Então, a remuneração ela tem que ser realmente acompanhando o mercado para ter excelentes pessoas na gestão. Os valores referentes aqui também para o Ministério Público, no caso das fundações, não poderão ser remunerados dirigentes que sejam cônjuges, parentesco de terceiro grau, inclusive afins, instituidores, assim por diante. Então, isso tem na outra legislação também. A questão da imunidade tributária, a imunidade para as entidades que estão se constituindo é uma autodeclaração. E aí vem um ponto fundamental aí também, né? Quando eu abro uma entidade com esse propósito, na hora da abertura e na hora que eu for tirar o CNPJ, eu já autodeclaro uma entidade imune ou isenta. Tá? Então, e aqui a imunidade é gozada no cumprimento dos requisitos e será garantida a decisão final. Aqui, aí eu trago uma outra questão. Vai existir um processo administrativo para esse enquadramento do Simples Social,
que não tem descrito diretamente nessa lei. Então, aí entra uma fragilidade muito grande, né? Se na entidade que tem lá o SEBAS, já é todo aquele emaranhado de obrigações, aqui não foi tratado essas obrigações. Então, ficar a cargo do legislador por lei ordinária, aqui fica muito vulnerável. Eu queria aqui manifestar, falar, o pessoal da advocacia está aí, a Monelo Advogados, sempre dão a nossa retaguarda aqui para a gente no escritório. Aqui, a imunidade que alcançará a matriz e filial, está vendo, já, perante ao CNPJ, não se estendendo à pessoa jurídica própria. Então, há uma outra entidade, mesmo que a entidade participe de outra constituição de outra entidade, não vai participar aquele outro CNPJ. A entidade beneficente que demonstre cumprimento dos requisitos poderá exercer a imunidade das contribuições perante a secretaria. Então, veja bem, ele vai determinar um processo que não está estipulado nesse projeto de lei, ele vai determinar coisas que, por lei ordinária, e que eu vejo uma fragilidade muito grande, ou até mesmo por instrução normativa, outra coisa. Então, é por isso que eu falei que, tecnicamente, esse projeto está com algumas deficiências técnicas jurídicas. Deverá haver tratamento diferenciado, a simplificação das obrigações acessórias, né? E aí vem novamente uma questão importantíssima. Ele não fala quais são as obrigações e aonde que se atinge isso. Mas porque hoje nós temos aí o SPED. O SPED nós temos a ECD, Escrituração Contábil Digital, a ECF, Escrituração Contábil Fiscal, e aí uma série de outras. Quantas são, Flávia? Você lembra de cabeça aí? Não. Tem FD, o E-Social, né? O FD, REINF, o E-Social, são inúmeros, né? Mas vou destacar aqui, em especial, quando se fala da simplificação, que eu falei do ICMS, né, o SPED fiscal. E aí vem, está tratado, vai se enquadrar para o Estado isso? Vai se enquadrar para que ela possa ter uma simplificação, porque aí vem o ônus, né, do controle, das obrigações, aí também vem do próprio enquadramento de imune, como que vai fazer com essas obrigações acessórias. E aí, olha lá, ele fala criando a possibilidade, a inclusão. Eu acho que isso falta mesmo, eu acho que deveria ter uma simplificação mesmo, porque muita entidade acaba cometendo equívocos por desconhecimento, por falta de estrutura, nesse início de atuação. De pequeno porte, a atuação fiscal, aí fala também da questão de fazer aí a dupla visita, o que seria isso? Na verdade, antes de levantar ou lá, você comunica à entidade que ela tem pendências e que ela possa eliminar essas pendências através, por exemplo, de uma ausência de declaração, porque essa falta de declaração pode ocasionar aí uma suspensão, multas, etc. Marcelo, com relação a essas entregas de declarações, queria até fazer uma ressalva para os dirigentes das organizações aqui, que é importante que eles conheçam, né, quais são inicialmente as obrigações acessórias que devem ser entregues e acompanhem, né, porque por vezes os contadores estão deixando de entregar declarações acessórias e isso causando um impedimento de emissão de certidão, né. Então, é importante acompanhar, solicitar os recibos de entrega, acompanhar a certidão negativa. É possível verificar através do ECAC, né, se estão sendo entregues. Então, é muito importante esse acompanhamento, né, porque a ausência de uma entrega de uma ECD, de uma ECF, pode incorrer em multas altíssimas para a instituição, além de não conseguir emitir a certidão de regularidade fiscal, né? Então, aqui, veja bem, essa questão outra aqui traz também a possibilidade, nos credenciamentos dessas entidades, de ter uma forma também diferenciada. Então, uma entidade pequena, hoje você tem, por exemplo, uma entidade de grande porte, todas as obrigações fiscais, legais, credenciamentos, tudo que está sendo tratado, realmente eles acabam cobrando também da entidade, lógico, numa proporção, mas a complexidade é a mesma de uma entidade de maior porte, de maior estrutura.
Então, eu vejo como salutar algumas questões, eu acho que ainda falta uma análise técnica desse projeto, quanto, primeiro, as questões tributárias, então, por lei complementar, e as questões também técnicas jurídicas também, porque faltam aí algumas conexões com outras legislações. Eu só vou pedir para você, eu vou buscar mais um pouco de água, um minutinho só, que senão fico com a boca bem seca aqui um pouquinho. Um minutinho só. Estou vendo aqui o pessoal da advocacia também entrando, doutora Priscila, muito obrigada aí por participar do nosso evento, nossa parceira aí, né? Tem o Jair, que o Marcelo já comentou também, parceiro do nosso escritório. O pessoal também pode estar assistindo pelo YouTube, a Miliane está me avisando aqui. Opa. Vamos lá, vamos lá. Tem a Ana Célia está aí também, a Liliane, nós temos bastante gente aí, o Ronaldo, a Fátima. Bom, bastante. Vamos fazendo depois as citações, viu? Me ajuda aí também. Pegar aqui, voltar onde paramos. Aqui. Ela está em tela cheia, Flá? Sim, sim. Tá. Aí vem, então, o segundo projeto, que é o que eu acho que está mais acelerado e que a gente deve ter total atenção. Nós tivemos vou também contextualizar um pouco da origem disso tudo e dessa discussão, e que aí eu peço bastante atenção. Por quê? Desde de todas as tratativas que foram dadas pelo governo ou jurídicas dadas pelos tribunais, em especial, por exemplo, essa decisão da DIN 2028, muitas outras assessores falaram que a entidade não precisa fazer nada e tem que deixar para lá e que não vai, que aqui para frente é uma condição somente de imunidade. E aí, por exemplo, as contrapartidas em relação aos tipos de benefícios sociais que as entidades produzem, até então não precisava ser observado. Eu sempre, pelo menos a Monelo Contadores e mesmo a advogados também, sempre orientou para que mesmo entendo aí uma discussão sobre a DIN, seria importante a entidade a sua manutenção e tentar atender toda a condição da Lei 12.101. E por que disso tudo? Nós temos um contexto legal, apesar de ter sido discutido, sobre Estado e etc., nós temos a questão da instituição da gratuidade desde 93. Em 93, acho que em 93, quando foi feito o decreto 752, e ali determinou que era gratuidade, as entidades sempre exerceram as gratuidades, mas não sabiam o que era essa declaração de gratuidades estipulada naquele momento do decreto 752. Posteriormente, nós tivemos, acho que em 98, se não me engano, ou 2536, também tratando de uma necessidade das entidades conceder benefícios sociais estipulados, determinados, com uma condição para usufruir da imunidade. Eles tratavam, de lá para cá sempre foi tratado pela administração pública como isenção e nunca tratado como imunidade, esta condição do artigo 195 da Constituição. Posteriormente, nós tivemos a Lei 12.101, também modificou, e eu acho que foi uma das mais evolutivas nesse contexto, porque ele não associou a questão da gratuidade em relação à volumetria financeira, econômica
das entidades. Então, para você ter ali a gratuidade, você tinha que ter a condição de bolsas de estudos, etc. Então, já foi na linha qualitativa para as entidades e restritiva, lógico que restringiram muito. Então, em 752 a 2536, você não tinha uma definição do que era gratuidade. Quando veio a 12.101, definiu-se, então a gratuidade é isso, para ter certificado, a gratuidade é isso. E aí eu pergunto para vocês, como hoje, uma entidade que já está inserida nesse contexto, como hoje, a sociedade que usufrui de milhares de pessoas que usufruem de bolsas de estudos, que usufruem dos serviços assistenciais gratuitos pelas entidades, que usufruem também do atendimento SUS, como deixar de executar ou participar dessas políticas públicas, que se tornaram políticas públicas e que se efetivaram como política pública. Então, é importante que se tenha a concepção do que aqueles aspectos que estão na 12.000, a exigência de bolsa, a exigência da prestação de serviço SUS e da prestação de serviço assistencial, se tornaram efetivas políticas públicas e que as pessoas são beneficiadas por essas políticas públicas. Está certo que tem todo um contexto da obrigação do Estado da educação, da saúde e da assistência, mas são condições específicas quando entram nessa questão da política pública e, principalmente, aí a limitação dos SEBAS, e aí vem, sim, a discussão, eu não estou falando pelo quantitativo, eu acho que isso tem que ser reavaliado, as quantidades que eles estipulam, por exemplo, de um aluno a cada 5 na educação, de 60% do atendimento SUS, isso aí, eu acho que isso, eu tenho a absoluta posição que contrário a esse quantitativo. Mas eu acho que ela tem que estar inserida, sim, na política hoje de atendimento, estabelecida para a sociedade. Então, aqui é um projeto de lei que vem sendo tratado pelo deputado, autor é o Bibo Nunes, e o relator, que está dando andamento nisso tudo, é o deputado Antônio Brito, que é das Santas Casas, que todos vocês já conhecem também. Fará jus à imunidade das contribuições, as entidades certificadas pelos ministérios, então continua, e aqui eu quero ressaltar que a base ainda desse projeto de lei é a mesma condição da 12.101. Então, não seria diferente uma lei que já está estabelecida, mesmo que da forma discutida, a parte jurídica, mas ela já está estabelecida de forma social. Então, veja que o que tem que haver é o aprimoramento no contexto dessa dinâmica das entidades para o atendimento disso e também do governo em relação ao que se pretende nessa restrição também. Então, aí eu destaquei algumas questões da lei, algumas são alterações, algumas eu estou enfatizando aqui. Então, continua a questão da não percepção dos diretores de rendas, aplica a renda, aqui nesse caso, determina a aplicação em território nacional, diferente do outro projeto que permite a organização religiosa também aplicar no exterior. O item 3 aqui, apresente certidão negativa ou positiva, aqui continua a mesma coisa, e a escrituração contábil, vejo que ela também é obrigatória para a manutenção ou concessão e manutenção do certificado. Aqui, uma outra questão, e aqui eu destaco novamente uma coisa muito importante, que aqui eu conheço esse texto também, que é a não distribuição de qualquer benefício, resultados, bonificações, participações, parcela de patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto. E na hipótese de prestação de serviço, aí vem, novamente, uma coisa que tem que ser executada pela administração pública, principalmente das parcerias, das entidades que mantêm convênio, que mantêm termo de colaboração e fomento, em que a entidade que tem o gozo da imunidade, da imunidade das contribuições patronais, que ela não seja reduzida, porque no momento que ela é reduzida, quem está usufruindo do benefício
é terceiro, é o órgão e não a própria entidade. Então, novamente, que sempre venho falando, no marco regulatório está isso, esta lei fala a mesma coisa. Então, se eu tenho uma parceria com a administração, eu não vou tirar do meu valor, da minha planilha, do meu custo, os valores que eu tenho em isenções ou imunidades. Eu tenho que compor, apresentar da forma que eu estou lá e usufruir. Quem tem que usufruir é a própria entidade. Por isso que eu destaquei aqui esse trecho aí que vocês estão vendo no quinto aí. Conserve aqui uma outra questão importante, que também tem inovação aqui. Aquela movimentação econômica e financeira que implique superior a 20% do patrimônio social, ela tem que ser resguardada e tratada de forma diferente. Olha aqui, conserve pelo prazo de 10 anos contados da emissão os documentos que comprovem origem e o registro dos seus recursos, e relativo aos atos e ou operações realizadas que isoladamente impliquem modificação de 20% do seu patrimônio. Então, aí vem uma questão novamente. Essa legislação ela traz também muita questão da gestão da entidade. Então, não é tirar a certificação e ponto final, está tudo certo. Não, eu vou ter que fazer uma avaliação contábil, inclusive, das minhas operações, para ver se eu não tenho esta condição, não só de guarda de documentos, mas aquilo que vai influenciar posteriormente a essa condição de 20%, porque vem algo posterior. Eu acredito que aqui vem alguma obrigação de prestação de contas de determinada operação que supere 20% do patrimônio social da entidade. Apresente as demonstrações contábeis financeiras auditadas, novamente, então, com a receita bruta ao limite fixado, que é o 4.800, né, Flávio? 4.800. Alguma colocação em relação a esses artigos, Flávio? Não, o prazo de 10 anos aí é o que está lá no marco regulatório, então acho que ficou bem semelhante. A grande maioria das instituições, principalmente as conveniadas, já estão com esse processo, né? Então... Uma coisa que eu acho que é importante, veja bem, que ele fala aqui, né? Conserve para os 10 anos contados da emissão. Então, a certificação, os documentos que comprovem origem e registro dos seus recursos, e relativo aos atos e operações que, isoladamente, impliquem a modificação superior. Eu vejo como uma preocupação o regulamento que pode entrar em cima disso. Que operações que eles querem identificar como influenciadoras do patrimônio social da entidade. Que operações que são essas que eles estão querendo, que de repente alguma documentação eles estão querendo para ver aí determinada implicação, de repente, da imunidade aqui, né, nesse aqui, isso aqui me traz atenção. E aí é gestão, novamente, né, eu tenho que ter um controle, e aí é um controle qualitativo mesmo, né? Eu tenho que segregar cada vez mais as minhas atividades, deixar muito bem estruturadas as minhas atividades, que eu consiga identificar atividade por atividade, e isso é uma dificuldade que a gente tem de informação, de origem de informação, e aí vem esses pontos que podem ter aí alguma interferência estatal posteriormente. Não se aplicam cujos os dirigentes poderão ser remunerados desde que efetivamente na gestão executiva. Novamente, não é só porque está no estatuto, o presidente pode receber. Não, pode ter uma remuneração, pode recepcionar, pode ter sim a remuneração, desde que tenha uma atuação, vamos falar assim, operacional, uma gestão executiva efetiva ali, né? E isso tem que ter todo um cuidado, e a gente vivenciou isso desde a alteração, desde que entrou essa possível remuneração. Nós temos que analisar entidade por entidade as particularidades, se dá para ser remunerado ou não. Eu tenho parcerias que proíbem a remuneração, eu tenho credenciamentos ou certificados municipais, estaduais, que impedem qualquer tipo de remuneração legal. Por quê? Porque a legislação estadual e municipal não acompanharam a legislação federal. Por vezes elas se conflitam, né? Aqui mantém-se, então, toda a mesma condição de remuneração, e aqui os limites de que forma a remunerar, isso
já estava na legislação do 12.000, mas aqui tem, então, para o dirigente estatutário, a condição, o limite de remunerar. O período mínimo pode ser reduzido aqui para a certificação para quem está no SUS, no SUAS, né? E a questão também agora também tratou muito nessa legislação, desse projeto, as entidades que trabalham na política pública sobre drogas, né? Então, aqui trouxe até mesmo algumas obrigações para essas entidades que têm algum projeto que atua com isso. Então, tem que ficar bastante atento. E eu não vi aqui a educação. Por exemplo, se eu tenho o SUS, então eu abri uma entidade hoje, e aí eu já tenho uma condição já técnica estabelecida, e aí há um interesse do gestor da saúde em contratar para alguma forma jurídica do seu contrato, então eu posso antecipar o meu pedido de certificação em menos de um ano, vamos colocar assim. O SUAS, a mesma coisa. Então, se eu abro uma entidade e já tem uma parceria, essa parceria determina que eu também tenha o COMAS, e tendo o COMAS tem que estar no Cadastro Nacional, então eu também já posso antecipar aí a certificação. Agora, a educação não tratou disso. E a educação também tem a mesma situação de um interesse do gestor municipal. Então, acho que falta um detalhamento nessa questão aqui. Marcelo, te dar só uma interrompida, tem O Ronaldo escreveu que a possível remuneração de diretores estatutários, mesmo trabalhando 100% do seu tempo na gestão da entidade, esbarra nas exigências do convênio, principalmente na Prefeitura de São Paulo, que claramente impedem essa remuneração. Obrigado, Ronaldo. O Ronaldo é sempre participativo com a gente. Agradeço a sua presença. E é exatamente o que eu falei, né? Então, por isso que tem que ser analisado a condição de cada uma, a particularidade. É particular mesmo. Cada entidade tem a sua própria condição. Não é porque a legislação permite que eu posso já remunerar. E uma outra questão também novamente, como eu vou caracterizar a ação estatutária da ação executiva, da gestão executiva? Eu tenho como comprovar a minha atuação como executivo? Então, aí vem esse ponto, porque eu tenho que caracterizar o presidente ou outros diretores estatutários que atuam nessa questão operacional, executiva do dia a dia da entidade. Então, não é tão simples assim, precisa de muita formalidade também para não ser questionado, e aí, novamente, em sendo questionado isso e não caracterizado bem, o impacto é muito maior que a certificação, na imunidade como um todo, inclusive dos tributos também, dos impostos também. Aqui, os requisitos apreciados no âmbito de cada ministério. Aqui eu destaquei o item 3, no Ministério da Assistência Social, para análise dos requerimentos da certificação formuladas pelas entidades de assistência social. Aí trouxeram para o Ministério da Assistência a comunidade terapêutica, as entidades de prevenção, apoio. Da forma descrita aqui, ela vai ter, lá para frente, vocês vão ver nos outros artigos, conflitos com a própria entidade também na área da saúde. Nós temos entidades com esse perfil que estão hoje até parceiras da Secretaria Estadual de Saúde, por exemplo, estadual e municipal de saúde. Então, isso precisa ser melhor detalhado nesse caso. Quando se escreve, dá esse detalhe como foi feito, eu acho que acaba se restringindo e acaba complicando para aquela outra área que não está, de repente, não foi de uma forma explicitada na legislação. A atuação assistencial preponderante, aqui vem um outro detalhe também que eu chamo a atenção. Aquela que a entidade registra a maior parte dos seus custos e despesas nas ações previstas em seus objetivos institucionais conforme normas brasileiras de contabilidade. Aqui eu vou até depois sugerir ao deputado, primeiro, o que ele quer como a atuação assistencial preponderante? Novamente, eu acho que falta uma redação mais assertiva. Por quê? Assistencial preponderante para os fins da certificação dentre as 3 áreas certificadas. Então, ele devia ser claro nesta condição.
Porque o que acontece, da forma que está descrita ali, eu tenho atividade e-mail. E, de repente, a atividade e-mail ela tem o seu custo operacional maior, de repente, é uma dessas atividades. E aí vem uma outra questão que esse projeto traz. Ele traz um impacto, ele reconhece a possibilidade da atividade e-mail. Só que ele limita a condição da atividade e-mail. Eu tenho atividade e-mail, às vezes, que ela é grande, é maior até que a atividade assistencial preponderante, vamos falar assim. Mas por quê? Porque, de repente, o custo de operação ele é maior, mas aí eles não estão levando em consideração o impacto social dado, mesmo que seja menor, a assistencial preponderante, mesmo que seja menor. Então, eles estão limitando a condição da atividade e-mail em artigos posteriores a isso, e com isso eu posso ter aí um problema para entidades que hoje têm a captação. Então, aí vem um outro ponto que é importante. Essas atividades meio, será que não é importante uma reestruturação, entre aspas, societária? E eu acho que é importante ter essa visão, porque, de qualquer forma, está sempre esbarrando em condições da legislativa. Então, eu acho que toda entidade, nós temos que analisar de forma individualizada quais são os impactos, mas, de repente, uma entidade que tem uma atividade meio significativa, de repente, uma reformulação societária dessa entidade, eu estou colocando como societária, que é todo aspecto formal, social dela, estatutário, de repente, repensar uma condição melhor para garantir a imunidade tributária, garantir a imunidade tributária das contribuições e garantir a continuidade desta operação que, queira ou não, traz recursos e benefícios para o cumprimento dessa entidade. A certificação dependerá da manifestação de todos os ministérios. Isso não mudou, mas aqui eu ainda entendo que esse parágrafo primeiro ele precisa ser melhor trabalhado. Qual que é a dificuldade aqui, Flá, nesse primeiro também, novamente? É realmente a segregação, como eu falei logo no início, são os controles, né? Para que a gente possa fazer uma contabilidade clara e identificando as áreas de atuação, a gestão, né, como por si própria, tem que ter controles adequados para isso. Já ocorreu aqui no nosso escritório, por exemplo, instituição que fala, divide meio a meio aí as despesas. Isso não pode acontecer, né? Porque não reflete a realidade. E aí, à medida que você divide meio a meio as despesas para as áreas, você vai prestar qual a sua área de preponderância, né? Como é que fica a preponderância? Para quem que você vai prestar contas? Então, é muito importante que esses controles sejam objetivos, né? Que traga esses valores para a contabilidade, para que a gente possa demonstrar. A contabilidade nada mais é que o fruto dos controles internos de cada instituição, né? de cada gestão. Então, é importante que a gente tenha essa segregação de forma clara para demonstrar qual que é a sua área de atuação preponderante. E mesmo a questão das atividades meio, mesmo elas sendo agentes financiadores, né, da atividade assistencial, isso precisa ficar muito claro também, bem segregado, porque, como o Marcelo já falou, às vezes está acontecendo de atividade meio ter a maior despesa e ficando a atividade preponderante da instituição. E isso tem sido motivo das inúmeras diligências que nós temos recebido aqui, né, do SEBAS. A questão realmente das receitas e despesas maiores na área de atividade meio. Quero aqui cumprimentar o Alexandre, da Aldisa, também, tecnicamente, falar, né, o pessoal da Aldisa também, a gente tem aí grandes debates para poder exatamente fortalecer a técnica contábil. Né? Conflitos e debates, né? Mas é importante, as divergências, né? Mas o ponto especial é que cada vez mais fortalece a questão contábil nas entidades, como esses debates que nós fazemos aí junto à Aldisa, sempre presente também. E agradeço a todos da Aldisa também, sempre nos apoiaram bastante. A Olinda também está por aí, o Edeno está por aí também, também outro grande profissional do terceiro setor. E aqui tem uma dúvida da Cristiane Ribas, né?
Fiquei em dúvida se esse projeto de lei, o projeto Primeiro, né? anterior, o anterior, o primeiro lá que trata da simplificação, ele tem um foco muito mais nas organizações, mas ele atinge as demais entidades também. Só que, assim, novamente, o que eu falei, ele tecnicamente ele está com fragilidades. Eu acredito que isso vai ter que ser aprimorado. Acho que falta uma assessoria jurídica e também contábil, né? Porque o contábil que eu falo disso, por quê? Porque sabe da operação, sabe como funciona o dia a dia dessas entidades. Aqui o Armando Borg também está aqui, também da Força Funcad, e aqui nós temos uma atenção especial também às eleições do Conselho da Criança e do Adolescente, hein, pessoal? Depois vou pedir para a Miliane passar informações para vocês também. Nailton, Marcelo, acho que você não falou do Nailton Casumbá, não vi. Tá aí. Está aí também, Nailton, opa, que importante aí, presença, também grande amigo aí, lá de Salvador, né? Vamos lá. Aqui vem alguns pontos. No caso da entidade que atua em mais de uma das áreas especificadas, será dispensada a comprovação. Então, até 30%, ela não vai transitar, ela só vai ficar dentro do mesmo ministério preponderante, né? Então, e aí, então, isso facilita o trâmite das entidades. Aí também uma outra questão, né? De repente eu tenho uma despesa tão pequenininha, ou eu tenho uma entidade com um grande colégio, aí de repente eu tenho uma ação social assistencial, eu tenho que cumprir as formalidades. Isso não significa que eu não tenho que ter inscrição, que não tenho que fazer toda aquela condição. Mas o processo não precisa ir, por exemplo, para a área assistencial se não atingir aí até 30%. Então, isso também é uma evolução e traz uma garantia muito boa para as entidades naquilo que vem como preponderância, né? O valor total dos custos e despesas não ultrapassa o valor anual fixado nos regulamentos. Então, vem coisa aí também em relação ao regulamento, né? E aí, essas são as preocupações, que quando começa a remeter a muitos regulamentos, aí a restrição sai da lei e fica aí diretamente de um órgão ou de um departamento em cima das entidades. A decisão de cancelar a certificação, assegurado o contraditório em ampla defesa, e também fica claro aqui a possibilidade não só do recurso, mas também vai sobrestar depois aqui o efeito suspensivo, isso que eu queria destacar. O efeito suspensivo, o que é? Eu perdi, mas eu tenho recurso, né? Hoje, às vezes, a entidade já tem um indeferimento, já tem até o auto de infração. Aqui fica claro até a decisão final, não pode ser executada a cobrança das contribuições das entidades. Então, aqui, destacando aqui a área de saúde, continua a mesma condição, prestar serviços gratuitos ou atuar na promoção de saúde e prestar serviço ao SUS. Ser reconhecida de excelência, são essas condições dos tipos de entidade, porque eu posso ser uma entidade prestadora de serviço SUS, então 60% SUS, eu posso ser uma entidade de saúde com serviços gratuitos, eu posso atuar na área da promoção também, com ações específicas que estão ali descritas também na legislação, e ser reconhecido como excelência, que é uma outra questão também, suporte para o desenvolvimento institucional do SUS. Então, são vários tipos de entidade, mas uma coisa é muito importante, todas elas demandam da relação institucional da entidade com o gestor público da saúde. As entidades poderão desenvolver atividades que gerem recursos. Aqui foi trabalhado em praticamente quase todas as áreas, eu não vi muito claro em relação à educação. Mas aqui, por exemplo, a entidade ela pode ter atividade MEI, e essa atividade, novamente, ela não interferir no seu julgamento. Mas, novamente, o que eu falei, né? Aquele artigo anterior que dá a limitação, que traz a questão também da preponderância, precisa ser melhor descrito, porque senão, mesmo sendo essa condição, a entidade pode ter problemas no seu reconhecimento, como tem hoje. Se eu tenho uma despesa maior, por exemplo, uma atividade institucional, não é nem comercial, nada disso, uma atividade, por exemplo, religiosa, ou uma atividade que não está no contexto das políticas ali estabelecidas, ele simplesmente pode estar indeferindo de pronto ali
um pedido de certificação. Aqui, então, novamente, vem a questão da comprovação dos 60% do SUS. Eu não vejo aqui. Aqui a prestação de serviços do sistema de saúde também continua a mesma condição. O detalhe que eu aqui oriento, até como técnica contábil, é separar as atividades que são provenientes do SUS e não SUS separadamente. E aí, principalmente, eu sei que é bem difícil, inclusive, algumas entidades não têm nem estrutura e muito menos até mesmo sistemas que possam propiciar a condição de atendimento a isso. Então, separar o atendimento hospitalar do atendimento ambulatorial e separar também os particulares do atendimento SUS também é importante. Quando ele traz na lei situações distintas, por exemplo, como essa, de SUS e não SUS, eu tenho que ter aí, na elaboração do meu plano de contas, na elaboração dos meus controles internos, uma condição que exemplifique melhor esses detalhes aí. Prestação de serviços gratuitos na área da saúde, e aqui, então vamos lá. Eu destaco aqui o artigo 16, vem ali a receita efetivamente recebida pela prestação de serviço de saúde. O que a gente tem encontrado aí em várias assessorias para certificações, quando a gente vai buscar uma certificação de uma entidade que não é cliente do escritório, a gente tem uma grande dificuldade da segregação das naturezas das receitas e também da forma de contabilização dessas receitas, né? Então, tudo isso influencia numa volumetria muito grande de uma análise também da entidade. Para as entidades que não possuem a receita de prestação de serviço de saúde, previsto será proveniente de qualquer fonte cujo o montante do dispêndio de gratuidade nunca será inferior à imunidade das contribuições oferidas. Então, veja bem, ele fala textualmente imunidade, mas a descrição desse parágrafo trata como isenção, porque se você tem que dar equivalências, você está tratando como a imunidade como isenção. Então, acho que também aqui, porque assim, a imunidade você não tem a volumetria, a imunidade você não tem base de cálculo, você não tem o fato gerador. Então, do momento que eu faço nunca inferior à imunidade, então eu já estou falando, então existe uma base de cálculo, já existe um fato gerador das contribuições. A prestação de serviço prevista será pactuada do gestor SUS por meio do contrato, convênio ou instrumento congênero. Aqui não mudou nada. Será admitida a certificação de entidade que atua exclusivamente na promoção da saúde, desde que pactuada, novamente. Né? Aqui as ações e serviços de promoção de saúde previamente pactuados por meio de contrato, congênero local. Aqui, uma outra questão também, são alguns detalhes, considerada ações de serviço de promoção, a nutrição. Aqui, então, ele qualificou quais são as ações, ele determinou quais são as ações que vão ser consideradas como de promoção voltadas à redução, para serem consideradas como CELAS. O valor dos recursos de dispêndio no conteúdo das atividades desenvolvidas no âmbito do projeto, também ele trata aqui para as entidades que atuam, devem ser encaminhadas ao gestor. Então, tem que ter uma planilha mostrando todos os custos, são projetos de apoio, né, ao SUS. Os relatórios devem ser acompanhados aqui, eu chamo a atenção da questão novamente, eu já tinha tratado isso anteriormente, mas o parecer conclusivo de auditoria independente do projeto. Ele tá relacionando aqui, não é a demonstração contábil. Uma coisa é a auditoria da demonstração contábil, dos quesitos para certificação de uma forma geral, e neste caso aqui, ele exige para os projetos que são de apoio à qualificação do SUS, você tem que ter uma auditoria conclusiva. O que é a auditoria conclusiva? Eu apresentei um projeto e nesse projeto eu tenho lá quais são os objetivos e quais são as metas, resultados que eu tenho que atender. Então, aí a auditoria ela passa a não ser tão somente de contabilidade, ela passa a ser também de outros fatores que dependem muito do contrato também que vai ter
com a administração. Marcelo, e nesse item é importante que a instituição tenha esse cuidado, né, na hora da contratação, efetivamente, porque as auditorias, elas vêm apontando nas próprias notas explicativas que o item das quantitativos de prestação de contas para as SEBAS são itens não auditados, né? E isso traz problemas para a instituição. Exatamente. Tem que estar no escopo das auditorias a asseguração também desses, tudo que está dentro do convênio, ou tudo que está dentro dos SEBAS, e aí vem a norma contábil, exige também o quantitativo, o qualitativo, então tem que ter aí um olhar diferente, uma forma contratual diferente com as auditorias também. Lógico que isso exige, de repente, maior custo, mas traz mais condição de segurança para a entidade e valoriza também, né? Se você pegar toda a condição dela sendo atestada, o número de atendimentos ou metas ali que ali estão estabelecidas, sejam financeiras, sejam elas também de quantidades, eu acho que é importante, isso vem aí a dar uma condição muito de transparência e condição clara de gestão. A questão do dispêndio da saúde não poderá ser inferior às contribuições, tá vendo? Novamente, fala que é imunidade, mas trata como isenção, novamente, a questão das entidades. Aqui também tem uma condição da entidade que não atingiu ali o especificado, mas tem que ter no mínimo 70% do valor usufruído da imunidade ao projeto, porque o projeto ele pode passar de um período para o outro, né? Os projetos de desenvolvimento institucional. Vamos entrar para a área de educação. Então, aqui, a educação também teve algumas mudanças. Eu vou pegar alguns pontos que eu vejo como sempre de risco e mais principalmente aquelas que tiveram uma mudança, né? A questão da entidade de ensino regular, por ela mantida, cujas atividades sejam ofertadas à educação básica, ensino superior deve atender o disposto na legislação aplicável. Então, vamos lá. Deverão obter a autorização de funcionamento. Então, aqui já equaciona aquela questão que era uma autorização, era um credenciamento, porque o credenciamento é para o ensino superior e não para a educação básica, e então está equacionando aqui as condições. E atender os padrões mínimos e também está dentro do informar anualmente os dados no INEP, né, que é o censo educacional. Aqui fala a questão pressupõe a seleção dos bolsistas segundo o perfil. Aqui vem uma restrição, porque na legislação anterior, apesar de ele ter um dispositivo, ele falava da questão do perfil socioeconômico e também de outras regras que a entidade poderia ter para poder estar nesse processo de seleção. Então, assim, eu abro um edital, eu vou priorizar aqueles que são carentes socioeconômico, vamos falar assim, perfil socioeconômico, mas eu tinha na legislação outros quesitos também, inclusive técnicos educacionais da própria entidade. Aqui, praticamente, ele tirou essa questão do quesito, de outros quesitos. Então, eu acho que aqui ficou um pouco vulnerável a seleção dos alunos também, que é um grande ponto também, porque se você coloca um aluno com um déficit educacional muito grande, ou uma quantidade, você já começa a ter uma série de outros problemas e até mesmo outros serviços que não estavam previstos que vão ter ser necessários para a entidade atender. As instituições que prestam serviço totalmente gratuito, novamente aqui, deve assegurar, olha lá, a proporcionalidade e outra coisa, que sejam selecionados pela prefeitura, que na verdade aqui é um outro problema, porque não existe uma seleção, é fila aqui em São Paulo. E aí a prefeitura pega e encaminha, né, para as entidades. Pode entrar, como aconteceu nesse momento de pandemia, muitas outras entidades que não tinham perfil socioeconômico de 1,5 e acabaram indo para uma creche também. E acontece geralmente isso. As entidades que atuam na educação devem comprovar a oferta da gratuidade em bolsa de estudos e benefícios. A entidade que deve conceder bolsa de estudos nos seguintes termos. Olha lá,
novamente, uma bolsa integral a aluno cuja renda familiar bruta per capita não exceda 1,5. Então, não mudou nada nessa questão e não mudou também a dos 50%. Aqui já vem uma outra questão. Para fins de concessão da bolsa de estudo, admite-se a majoração em até 20% do teto estabelecido ao considerar aspectos de natureza social. O que quer dizer isso? Eu posso ter 20% dessa concessão para alunos que venham aí com outros problemas que não somente em relação à sua renda per capita. Então, eu posso ter algum contexto. E, para isso, necessariamente tem que ter uma avaliação diagnóstica de um assistente social com registro em órgão de classe. Então, veja bem, eu posso ter dentro da concessão, limitado a 20% do teto estabelecido, né? Ali, mas avaliado por uma outra forma de avaliação, mas tem que ter ali uma avaliação diagnóstica de um assistente social. O outro é comprovação para ser aluno, basta a comprovação de renda, lá bolsista. Nesse caso, você tem uma outra condição, a condição social, mas aí você tem uma limitação também de quantidades também, e a questão também da contratação técnica de um profissional. Marcelo, o Ronaldo está fazendo novamente uma intervenção aqui. A prescrição de seleção de bolsistas pelo perfil socioeconômico conflita com a realidade, pois a demanda é feita pelos órgãos da Secretaria Municipal de Educação, a DRE, as entidades não escolhem os alunos que lhes são encaminhados para a matrícula. Ok, mas mesmo que sejam direcionados qualquer tipo de aluno, Ronaldo, é importante que a própria instituição faça uma análise do perfil socioeconômico, porque ela vai ter também alunos com perfil e sem perfil. Mesmo eles sendo encaminhados, não foram escolhas da própria instituição, mas é importante que a instituição tenha, né, em arquivo todas as análises de perfil socioeconômico. Existe hoje, quando se faz a parceria com a prefeitura, a identificação da entidade como entidade certificada com o SEBAS. Existe também a priorização de encaminhar alunos nesse perfil. E aí vem um ponto que é importante, o que a Flávia está falando. O grande ponto que eu falei para vocês já no início da apresentação era a ausência de formalidade. Então, por exemplo, a portaria já exigia que as entidades, mesmo sendo a creche, apresentassem documentos formais da avaliação socioeconômica. E, por exemplo, a portaria tinha lá quesitos que falei, documentos que são necessários para comprovação de renda. Ele apresentava isso na portaria. E aí, se você tem também o aluno que é vinculado ao cadastro único, e aí, então, já dispensa qualquer avaliação, porque ele já está no cadastro. Ou se ele recebe algum outro benefício municipal ou estadual, possivelmente ele deve estar também no cadastro único. Então, esse aí dispensa qualquer análise. Basta você ter o acompanhamento que ele está dentro do cadastro único também. Então, o que pega realmente, assim, a legislação, e aqui, veja bem, a lei complementar, ela também, assim como as demais legislações que estão sendo feitas hoje, ela interfere muito no operacional. Ela interfere muito no dia a dia das entidades, porque tratam de diretrizes, por exemplo, uma lei como essa, que são diretrizes para uma certificação, e ela entra já na operação da entidade, onde devia ser tratado em outros regulamentos, até mesmo numa portaria do próprio Ministério. Mas vamos lá. Aqui uma outra questão também. Aqui eu posso complementar a quantidade de bolsas com benefícios que a entidade pode dar. O que são esses benefícios? Na verdade, são algumas despesas que a entidade vem desempenhar, seja com o próprio bolsista, seja aí esses tipos que estão ali elencados, e para isso nós vamos ter uma grande dificuldade. O que é? É a segregação, novamente, o controle interno. Eu tenho uma entidade, a formalidade. A entidade dá benefício 1, aí o tipo 1, que é uniforme, transporte, material didático, moradia. Vamos falar assim, essa entidade ela tem que tomar alguns cuidados. Primeiro, verificar se esses itens já não estão no contrato de prestação de serviço educacional. Esse é o primeiro aspecto. Se ele for adicional,
e a entidade, então, primeiro, aí eu tenho que formalizar essa questão. E aí o aluno que vai receber tem que ser garantido para ele o transporte, o uniforme, o material, e ele tem que saber que está recebendo isso em decorrência dessa lei. Isso já tinha na portaria. E às vezes, a entidade concedia esses benefícios, mas eu não tinha, primeiro, a segregação na contabilidade. Eu não conseguia identificar o benefício tipo 1. Ou até estava dentro das despesas, mas eu não conseguia identificar em relação se era benefício ou não era benefício. Esse era despesa, vamos falar assim, simplesmente uma despesa. Outro ponto, o aluno precisa estar ciente, o beneficiário tem que estar ciente de que está recebendo um benefício complementar. E aí sim fazer um cálculo, que é uma regra que eles fazem, que é de conversão de valores dessas despesas, convertendo aí em bolsas de estudo. E aí então você tem aí, são 3 tipos de benefício que são dados, não mudou nada da anterior. As entidades que optaram pela substituição da bolsa de estudo por benefício tipo 1 e 2 têm um limite de até 25. Na verdade, o que é o limite de 25? 5%, 5% de bolsas aí, né? Então, dos 20%, 5% pode ser dado em benefício. Tem uma questão aqui da Samira, Marcelo. Pois é. Pode confirmar seu entendimento em relação à substituição de bolsas pelos fornecimentos alternativos? É possível que sejam prestados por entidade que não forneça ensino regular, mas atua no apoio à educação? Vamos lá. Eu tenho 3 condições aqui, ó. O tipo 1 e tipo 2 é para o aluno que está no ensino regular. O tipo 3 é um aluno que está regular, mas em outra unidade educacional pública. Então, veja bem, a 1 é benefício destinado exclusivamente ao aluno bolsista. Então, é regular. Tais como transporte, uniforme, material didático, moradia e alimentação. Isso é o tipo 1. O tipo 2, ações e serviços destinados ao aluno e ao seu grupo familiar. Então, você pega a família que está ali, com vistas a favorecer o acesso. Então, aí, de repente, você entra outras ações, desde que estipulada com a entidade, e garantindo a conclusão. Então, por exemplo, tem ações complementares de educação e também, por exemplo, aos pais. Vamos falar alguma questão, são gastos, favorecer que o ambiente educacional propicie também a mudança do grupo familiar e principalmente garantir a condição do aluno, que muitas vezes o aluno é o único que está no desenvolvimento educacional e eu tenho a família inteira toda contrária, na verdade, a isso. Então, no momento que eu estou mexendo também com a família, eu garanto não só o crescimento do aluno, mas também o social. E o terceiro é quando eu faço uma parceria para a ampliação da jornada escolar dos alunos da educação básica matriculados em escola pública, que apresente nível socioeconômico baixo estabelecido na legislação. Novamente aqui, você vê, são 3 tipos. Já deu a condição de correção. Eu posso o 1 e o 2, limitado a 5% lá das bolsas de estudos. Vamos falar assim, 5%. Dos 20%, 5% eu posso ter os gastos com 1 e 2. O 3, ele vai complementar uma parte disso com a parceria com o Estado ou com o município. É importante que tudo isso ainda vai sair regulamento sobre essas questões também. Então, isso aqui vem, aí você começa os regulamentos inferiores também, que vão mexer com tudo ainda mais nisso aí. Olha aqui. Deverão firmar termo de concessão de benefícios complementares com cada um dos beneficiários. E isso é uma ausência que eu percebi em formalidades das entidades. As entidades que optarem pela substituição de bolsa de estudo por projetos e atividades de educação em tempo integral, destinada à ampliação básica em escolas públicas, deverão firmar termo de parceria ou instrumento congênere com instituição pública. Este caso aqui, por exemplo, ele limitou, aqui pode acontecer depois alguma questão, ele limitou o 1 e 2, ele limitou a 5% do montante de bolsa que você teria que dar. Já o 3, o tipo 3, ele não limitou. Agora, pode acontecer em legislações inferiores ele trazer essa limitação. Na verdade, ele quer o quê? Quer que a entidade que é privada invista na escola pública. É o que está aqui favorecendo. Mas aí eu sugiro aguardar a publicação
E sugiro aguardar também as possíveis regulamentos que posterior vão vir disso aqui. O projeto em tempo integral estará integrado ao projeto pedagógico da escola pública, assegurar a complementação no mínimo 10 horas semanais de carga horária, escola pública e parceria. Aqui já ele trouxe lá da portaria e acrescentou algumas questões aqui, estar relacionadas com os componentes da grade curricular da escola pública parceira. Considera a educação básica em tempo integral, 7 horas, aqui também porque você tem um diferencial na questão da concessão de bolsas, também, então o limite mínimo é 7 horas para lá. As regras de conversão serão definidas pelo valor médio do encargo mensal ao longo do período, estabelecido com base numa planilha enviada anualmente, por cada instituição de ensino ao ministério responsável de cada área. O encargo educacional, considerar todos, aqui eu achei favorável, todos os descontos aplicados pela instituição, regulares ou temporários, de caráter coletivo ou decorrentes. Então, tudo aquilo que gera uma despesa ou um custo operacional acaba também interferindo nesta análise dos benefícios complementares. Isso aqui eu achei importantíssimo, um grande avanço também. Aqui só um detalhe, e aí novamente eu peço para a Flávia, ele fala que um aluno, continua com aquela questão, então um aluno com deficiência, declarado com deficiência, e aí precisa ter toda uma formalidade sobre isso, ele não vale 1 para 1, ele vale 1,2. Então, e isso no acumulado, ele dá uma diferença boa nesse quantitativo. E o aluno bolsa integral, aquele 7 horas, 1,4. Então, veja que criar também atividades integrais, você tem aí um acréscimo de 40%, de repente, para uma modalidade que vocês possam estar desenvolvendo. Novamente, também... aqui deixa eu só complementar, Marcelo, a questão do controle, né? Quando for explicitar isso na contabilidade, tem que trazer as informações todas de forma segregada. Quem é o bolsista da lei 100% da lei 12.101, quem é o aluno bolsista que 100% que não está enquadrado nos aspectos da lei, quem é o aluno bolsista de convenção coletiva, quem é o aluno bolsista com deficiência, o aluno bolsista integral, todos esses controles, eles são informação contábil e também são inseridas em notas explicativas atendendo às normas da contábil, né? As normas contábeis. Bom, aqui um outro ponto que também destaco e chama atenção, que é que antes não tinha para a educação básica o reconhecimento das bolsas em decorrência de convenção coletiva. Esse é o ponto que também avançou. Agora, a grande dificuldade qual que é? Vamos lá. Eu dou a bolsa de estudo, a entidade dá a bolsa de estudo porque tem o vínculo empregatício lá. E não havendo, a pessoa pode até perder, o aluno pode perder aí a bolsa em decorrência porque perdeu também, porque era sob convenção. No momento que eu trago essa bolsa da convenção coletiva para a bolsa SEBAS, eu tenho que observar a condição socioeconômica e aí uma outra questão, que independente do vínculo empregatício, tem que ser garantido a etapa da educação para o aluno que vai para essa condição de SEBAS. Então, vamos supor, aí eu sou um funcionário, então o meu filho poderia estar estudando com bolsa lá. Aí eu fui mandado embora, se fosse somente bolsa coletiva, de convenção coletiva, ele poderia perder. Mas na condição socioeconômica e na condição de SEBAS, você tem que garantir a continuidade, pelo menos, da etapa da educação básica também tem que ser garantida. É uma questão do Armando. Essa situação de aluno com deficiência valer 1,2 me parece pouco. Há alguma base técnica que justifica este fator? Não tem, Armando. Eles colocaram ali, como foi feito também a gratuidade. Na gratuidade se pergunta por que era 20% sobre receita, que tem que ser gratuidade. Ninguém sabe. Na verdade, acho que no momento lá, quando foi constituída a gratuidade,
é 20% de encargo social, então vamos fazer 20% sobre receita, que não é a mesma coisa, mas estipularam isso. E aqui é a mesma coisa, não tem o porquê. Agora, a grande dificuldade, Armando, é o processo de inclusão do deficiente. Porque, assim, o que eu tenho percebido? As escolas, elas absorvem também o deficiente, mas elas não conseguem, na formalidade, identificar quem é o deficiente para os efeitos do SEBAS. Então, ele não tem a formalidade, por exemplo, da autodeclaração da deficiência ou a condição comprovada, sei lá, não tem. E isso falta, então, formalidades. E aí, outro ponto, não tendo formalidade, quando vem para a contabilidade, eu não consigo separar esses valores das bolsas de estudo para alunos com deficiência, eu não tenho separado isso. Então, não sabe se é só deficiência intelectual, deficiência física, o que se enquadra nessa deficiência, né? Não, e não tem a separação. De repente está no bolo dos alunos lá, e não tem essa separação porque faltou documentação comprobatória. Considera-se alunos pagantes, aqui também a classificação, e aí vem de uma forma muito importante, explícita, e aqui uma outra questão também de gestão. Veja bem, vamos lá, os alunos, aqui também ele pega também a questão da graduação, e sequenciais de formação específica. Agora, o parágrafo 2º, não consideram alunos pagantes os inadimplentes por período superior a 90 dias, cujas matrículas tenham sido recusadas no período imediatamente subsequente ao impedimento. Então, aí vem novamente, o processo de acompanhamento da inadimplência é uma das dificuldades de gestão que a gente tem encontrado também. Primeiro, o valor dessa inadimplência, a gestão da inadimplência, vamos falar assim, a gestão da inadimplência, porque a gestão da inadimplência também é a cobrança, também é, por exemplo, a não continuidade no período subsequente. Então, essa gestão ela é muito falha em boa parte das unidades educacionais também, e a gente tem encontrado deficiência contábil de valores. Quando você pede um relatório dos inadimplentes, você tem uma inconsistência em relação a isso. Por quê? Porque por ausência de controles das entidades, aí não se identifica se está inadimplente, quem é o que está inadimplente, qual o período que está inadimplente. Isso é uma das dificuldades que a gente tem encontrado. E nestes 2 últimos anos de pandemia, né, eu acredito que esse seja um número expressivo na base de cálculo, né? Gente, é notório que houve uma grande inadimplência, o aumento da inadimplência nas instituições de ensino, então isso pode refletir um número bastante alto na hora de fechar os números para efeitos de SEBAS, né? Exatamente. Aqui, então, nesse parágrafo aqui, primeiro ele fala também da questão da contabilidade, aqui, novamente, aí a Flávia já tinha alertado, né? Evidenciar em notas explicativas o atendimento às proporções tratadas na sessão. Então, se eu tenho um valor, esse valor ele é componente de uma avaliação econômica financeira de grupos de alunos, sejam 1 para 5, seja deficiente, será? Eu tenho que detalhar isso em nota explicativa. E sendo detalhado e normativo, técnico e normativo legal, eu tenho que, a auditoria tem que fazer também o trabalho de asseguração dessas informações que estão contidas na nota explicativa. Para fins de ferição do requisito da sessão, considerando o número total de alunos, aqui também uma outra questão, né? Quando você começa o ano, você tem um número de alunos. Quando você vai terminando o ano, aí você já tem outro número. Então, aqui trouxe o número de matriculados no final do período. Essa informação, eu acho que a gente tem que também trazer para dentro da informação da nota explicativa. Então, nós vamos ter que pedir qual foi o número de alunos no final do período para poder aí ter, porque existe uma movimentação significativa nas escolas no decorrer do ano, né? A questão do ato da aferição periódica dos requisitos, podendo compensar o número de alunos aqui, quando for fazer a renovação e não der o quantitativo, você pode fazer o termo de ajuste de gratuidade através de um termo congênere nas condições do Ministério responsável da Educação. A bolsa de estudo, também aqui ficou claro, poderão integrar a compensação, desde que
refiram às áreas de formação definidas pelo Ministério. Então, falta aí também uma regulação sobre, possivelmente, isso aí. Na assistência social, já estamos chegando ao fim, pessoal. Vamos lá, que é aí que vem o negócio. Aqui, os programas e projetos de assessoramento, aqui praticamente não mudou nada. O item 3, aí vem uma questão. Programas de aprendizagem de adolescentes, jovens e pessoas com deficiência prestados com a finalidade de promover a integração ao mundo do trabalho, das consolidação, bom, aqui tudo isso, veja bem, em nenhum momento ele tratou aqui da questão da socioaprendizagem, ele tratou totalmente da aprendizagem, ação de aprendizagem, seja ele aquele público da socioaprendizagem, ou seja o aprendiz mesmo, porque hoje nós temos uma distinção feita pelo Ministério. Se é o sócio-aprendizagem, aquele que está vinculado a um outro projeto assistencial. Então, aquele aprendiz que não tem nada a ver lá no contexto da assistência social, aquele é desconsiderado. Então, eles pedem, por exemplo, em análise do Ministério, eles pedem o que é aprendizagem, o que é sócio-aprendizagem. Aqui não tratou desta questão. Vamos ver se mantido assim. A questão do acolhimento institucional, as pessoas e de seus acompanhantes, né? Eu acho que, novamente, em trânsito, em condições de autossustento durante o tratamento dessas grades, está dentro da assistência. As casas de apoio, que está sendo tratado aqui. E aqui você tem uma série de outras ações também. Aqui também fala de uma possível cobrança, participação na condição do idoso, no caso do idoso de longa permanência, as LPI, da possível cobrança, mas sempre limitado ao que está regulado no município. Poderão desenvolver atividades que gerem recursos. Você vê que isso aqui ele tratou na saúde, mas não tratou na educação. Então, na assistência social, você pode desenvolver atividades de captação, tem que ser contabilizado de forma separada na nota explicativa, mas tem a limitação ali, que eu vejo como um dos impeditivos, é que, de repente, isso acaba se tornando a questão preponderante. Aqui os requisitos para a certificação. Continua a pessoa jurídica de natureza privada, objetivos de público compatíveis com a lei e tal, regulamento. Comprovar a inscrição municipal, prestar e manter atualizado, eu acho que eu vi, deixa eu ver quem estava ali, que é uma questão do cadastro nacional também. A Regina também está aí, acho que vi outras pessoas que participam também dessa discussão. A Rosângela, também acho que eu vi aí também a Rosângela, é conselheira do CNS também, lá está fazendo um trabalho excepcional lá também, e tem discutido muito essa questão do cadastro nacional de entidades, né, da assistência social. E é um problema seríssimo, porque isso fica na mão do gestor, e o gestor pode ir ou não com a cara da entidade, e aí tem essas dificuldades que a gente tem feito aí discutido. Aqui, novamente, enfatiza a questão da contabilidade para as entidades de assistência, então não dispensa, independente de porte, independente da questão da contabilidade. Comprovar cumulativamente que destinou, aqui vem alguns pontos que eu chamo a atenção, destinou a maior parte dos seus custos e despesas a serviços, programas ou projetos no âmbito da assistência e atividades certificáveis nas áreas de educação, saúde ou ambas, né? Então, vamos lá. Remunerou dirigentes que não ultrapasse a média no mercado. E aplicou percentual do superávit. Aqui vem um ponto também que eu chamo a atenção, né? Você pode ter atividade de captação, mas aí ele vai te pedir pelo menos um percentual seja aplicado, um percentual mínimo. Então, aí vem também, novamente, e isso pode ser prejudicial. Por isso que eu falei dessas análises jurídicas que tem que ter, jurídico e contábil, de repente, de uma possível segregação de atividades ou de uma nova, um modelo social diferente da entidade. A entidade aqui, na legislação anterior, determinava que 100% das entidades teria que ter inscrição. A entidade que tivesse várias filiais em vários municípios teria que ter 100% da inscrição.
agora ele fala aqui pelo menos em 90%, comprovando a preponderância dos custos e despesas nesses municípios. Tá? Então, novamente, eu posso ter inscrição, mas se de repente eu tenho uma outra atividade lá de captação, aqui já pode interferir numa possível análise interferência de certificação. Aqui para as entidades de assessoramento, ela pede então a inscrição no conselho da sede, né, novamente, determina somente a sede. A questão também de que período que pode protocolar, então no ano do protocolo ou no ano anterior para a hipótese de concessão da certificação. Então pode ser no ano, mas aí você tem que ter as comprovações ali de inscrição. E no ano anterior para o protocolo na hipótese de renovação. Então para concessão, eu posso já em menos de um ano já colocar ali com as documentações, vamos falar assim. E no caso aqui, mas aí fica pendente algumas outras questões em relação à formalidade contábil, etc. A questão da longa permanência, aqui também ele separou bem a questão da longa permanência, por exemplo, dos serviços de hotelaria. Então, eu tenho também, inclusive, a possível remuneração por parte do idoso dependente, né, do idoso que tem a curatela. Então, aqui ele tratou também dessa questão, e encaminhado também pelo Ministério Público ou pelo gestor local, né, o usuário que seja encaminhado. A pessoa idosa ou responsável efetua a doação de forma livre e voluntária. Então, essa questão aqui, novamente, aqui precisa tomar cuidado com essas fontes de receita, que tem que ter uma formalidade. A questão, por exemplo, se a pessoa não tem mais condição, tem que ter a curatela, e aí se tem uma limitação, ou a questão da idosa, ou mesmo aí você tem a questão também de alguns cuidados de gestão sobre a renda dessas pessoas ali. Ele separa bem a questão exatamente das casas de repouso, das ILPI também, então eu posso ter uma fonte de captação através de uma entidade que, vamos falar, desenvolve hotelaria para idosos, com vários cuidados, mas é de hotelaria, daquelas casas que tem a finalidade de longa permanência de idosos no contexto da assistência social. Aqui a questão da quem trabalha com drogas, atuação, eles falam aqui das comunidades terapêuticas, aqui vem uma série de obrigações, inclusive ter uma certificação que atuam na redução. Então, ali criaram, além vamos falar da inscrição, você tem aí uma outra questão de um órgão que vem se inserir também na política sobre drogas do Ministério. Então, tem que ter um reconhecimento sobre isso também. E aqui também tem a questão também da receita também. Olha lá, possuir declaração de atuação na área da demanda, redução da demanda de drogas emitida pelo Conselho Estadual, Distrital Municipal. Então, veja que além da inscrição do Conselho de Assistência, você também tem que ter uma declaração no Conselho, por exemplo, na área aí das secretarias que tratam desse assunto. Manter o cadastro, comprovar anualmente a questão também junto ao Ministério, tudo essa questão. E aqui, comprovar o registro de no mínimo 20% da sua capacidade em gratuito. Então, você pode ter ali alguns cobrantes, mas pelo menos 20% tem que garantir que são gratuitos dos seus atendimentos, no caso das ações aí de prevenção. Aqui vem a coisa, uma das mais importantes que eu vejo nesse projeto de lei, né? Vou resumir o que acontece nesse projeto de lei. Ele fala o seguinte: se você tem um processo, ele vai vigorar até por mais um ano, ok? Na atuação, na atividade, na condição atual, você vai vigorar por mais um ano. Se você tem processos em análise, ele vai ter que ser analisado com aquilo que é mais favorável. Se é favorável ao requisito imunidade ou se é favorável ao requisito gratuidade. Então, aquilo que for mais favorável tem que ser visualizado. Nesse contexto, a grande maioria está entrando pelo quesito de imunidade, que é só o artigo, a princípio que fala que é só, mas diante desse todo que tem que ser obrigação aqui, aquele aluno, aquela entidade que não tem educação, por exemplo, tem bolsa de estudo, ela pode ter, ela é sem fins lucrativos, mas ela não concedeu bolsa. Ela sendo sem fins lucrativos, nesse contexto, a princípio ela tem o direito, nesse momento, por mais um ano. Então, o que vai acontecer?
eu vou ser analisado só com o olhar somente da imunidade. Em concedendo, eu tenho, a partir da concessão, mais 1 ano para adaptar a nova condição. Então, meu certificado não vai valer por 3 anos, vai valer por 1 ano. Os atuais vão valer por mais 1 ano. Então, todo mundo vai ter que se adaptar, na hora que sair essa lei, vai ter que se adaptar pelo menos em 1 ano, na hora que sair essa lei, sair nessa condição. Então, muito cuidado com aqueles que falaram que não precisava cumprir nada. E importante ter essa consciência. Vou deixar esse material, eu pedi já para distribuir aí pelo chat, todos esses 2 projetos, mas espero aí nas principais condições. Eu acho que depois, em um outro momento, a gente pode fazer separado, porque tem vários outros detalhes, mas de uma forma muito mais separada, porque isso demanda quase 1 dia e meio para poder dar toda a orientação para isso. Eu vou interromper agora e vou pedir também, ver se, Flávia, tem alguma questão, Flávia? Não, só ressaltar que a Lei 12.101 ainda continua, né? Tem muita gente perguntando para a gente se caiu ou se mudaram as regras e estão deixando de lado alguns controles, né? Em função de estarem ouvindo por aí que não vai mais prevalecer a Lei 12.101. Então, isso é importante que a gente ressalte aqui, que continua assim, da mesma forma, né? E que é importante ter os controles, a gestão de todo para a certificação. Aqui a Nicole fez uma pergunta em relação à questão da ciência social. Não, ele continua sendo 100%. É que nos serviços, por exemplo, do ILPI, né, do idoso, ele separou aquele serviço efetivamente assistencial de longa permanência de idosos do outro, que é aqueles que têm condições, porque eu tenho entidades que têm as situações, e os 2 trabalham com o idoso, o público é o idoso. Porém, eu tenho um que tem condições e pode ser altamente remunerado. Então, ele separou isso. Então, o ILPI tem que ser gratuito naquela condição. O que fala em 20% é na questão das comunidades terapêuticas, etc., que às vezes você tem, dentro da comunidade, você também tem ali atendimentos pagos também. Então, nesse caso, você tem que garantir pelo menos 20% de gratuidade nas comunidades. Mas, lógico, que tudo isso vai ter os seus regulamentos, vão ter mais detalhamentos. Ele remeteu muito, isso eu acho um problema, quando remete a novo regulamento, a nova complementação, eu acho isso tudo um risco. Mas, pelo menos, é o seguinte, acho que o ponto principal que pretende esse projeto vamos fazer um corte, daqui para frente todo mundo se adapta, e daqui para trás, porque tem muita gente com passivos tributários, que é insano até. Tem gente nós temos alguns clientes que aí, de consultoria, e até mesmo entidades com processo de 2009 ainda, para ser analisados. Nós fomos em 2009, 12, 15, 18, e agora 21 vai entrar um novo processo. Então, imagina o risco de passivo tributário por uma ineficiência da administração pública, né? Então, eu acho que isso vem a trazer uma condição jurídica. Outra coisa também, aqueles processos que estão no CARF, vão cair tudo. Todo mundo que está com processo, levantamentos tributários, que foram analisados na ótica da gratuidade, e foram indeferidos, que tem levantamentos, também vão ser também aí, e há possível recuperação, inclusive, judicial, desses valores, desses valores que possam ser cobrados ou foram cobrados indevidamente. Então, é muito importante, primeiro, tratar a individualidade, que cada um tem uma situação aqui diferente, cada entidade tem aí uma situação para ser tratada, seja no atendimento, seja desses processos administrativos, Então, tem muita coisa ainda aqui por estabelecer ainda também. Eu vou interromper agora, vou pedir para a Miliane, antes de mais nada, quero agradecer a todos que aqui estão presentes, e vou interromper a gravação para que a gente possa, aqueles que